Olá pessoal do canal da Rede Multicursos, professor Wesley aqui, e hoje eu trago para vocês um trecho de uma sessão de acompanhamento que rolou com os alunos da turma de reparos em placas presenciais da escola, tá? Depois de um tempinho que os alunos se formam, voltam para seus estados, atuam no mercado, treinam bastante ali, nós os reunimos numa conferência online para acompanhar, né, como que tá a aplicação prática no laboratório deles, daquilo que eles aprenderam lá na nossa sala de aula, na rede multicursos. Ajudamos eles tirando dúvidas, reforçando algum tema aprendido na sala, enfim, né? E nessa sessão do vídeo que eu quero mostrar agora para vocês, o tema foi circuito de carga e energização dos iPhones, que é quando o iPhone não carrega, não liga, tá em curto, esse tipo de defeito, né? A sessão ficou bem legal, tá, pessoal? Então assiste o vídeo até o final e eu tenho certeza que você vai aprender muito, tá bom? E se você quer ingressar na área de assistência técnica, aprender a arrumar placas de iPhone, celulares, videogames, notebooks, enfim, clica no link que está na descrição do vídeo para saber mais, beleza? Então, sem mais enrolação, bora pro vídeo. Por quê? Tu vai injetar tensão e vai ver onde que tá o curto. Bateu lá no tá em curto, deixa para diagnóstico, sacou? Esse aparelhinho é para isso. É para facilitar você fazer um diagnóstico caso o defeito seja do mais grotesco, que é quando a linha entra em curto. Certo. Ah, Entendeu? então no caso eu analiso logo ali e vejo se tá em curto. Tá em curto, então joga pra análise, né? Porque a maioria das vezes, quando você testa com essa plaquinha e tá tudo funcionando, tá tudo perfeitamente funcionando, aparentemente o celular ele liga, né? Exatamente, exatamente. Uhum. E caso qualquer linha dê alteração, significa que o problema está no Tristar. Porque a única linha que não é a de 5 volts é as do Tristar. Por isso que a gente compara os valores com o aparelho que está ligando. Porque qualquer dado alterado no meu Tristar, ele não vai desbloquear esse cara aqui para gerar corrente. Para deixar essa linha aqui chegar até a bateria. Essa linha do USB chegar até a bateria, entendeu? Ô, professor, um exemplo, se você bater os 5 volts aí na linha do, do na linha do Trister aí, por Tá. exemplo, aí ele falar, por exemplo, ele não tiver em curto, aí depois eu vou nessa outra linha aí, que é que tem um quadradinho vermelho, e ela apresentar, você sabe que essa linha que você tem que seguir, né? Exato, exato. Aí você nem precisa analisar a linha do Trister, já vai direto no. Já vai direto para 5 volts do USB, já vai direto para essa. Ó. Bateu ali, falou que tá em curto, significa que é o quê? Que é essa linha aqui, ó. A, vamos ver ela aqui, ó. No caso dos iPhone 5, ó, seria aqui. Ou É, aqui, aqui, ó. Então você já limitaria a sua análise para quê? Para esse setor aqui, que é o que está aceso aqui. você vai analisar tudo até chegar no CI. Chegou no CI. Se você mediu tudo e chegou e no CI tá com problema, aparentemente é ele, né? Uhum. Vai fazer a inspeção visual aqui desses capacitores para ver se tem algum visivelmente torrado. Vai fazer a inspeção visual aqui nesses capacitores aqui, ó. Por quê? Lembra, só pode aterrar uma linha quem é ligado a aterramento. Então, ó, esse cara aqui, ele nunca vai ser a causa do curto. Por quê? Porque ele não tá aterrado. Agora, esses daqui, ó, eles estão aterrados, ó, eles estão ligados no GND. Então, eles podem ser a causa do curto, assim como o próprio Tigres também pode ser a causa do curto. Agora, se você medir todos e não der curto, provavelmente seja um CI, né? Algo do tipo. Se você medir exatamente, mediu lá e não está em curto aqui, ó, e tá chegando a tensão, tá? Porque se ela não tá em curto, ela tem que chegar a tensão. Você concorda comigo? Concordo. Então vai sobrar o quê? O próximo passo dessa linha é quando ela vira outras linhas. E quem faz isso é esse cara aqui, ó. Sempre é um CI para transformar de uma linha para outra. Exatamente. Às vezes pode ser um filtro também, igual a gente viu lá no outro esquema, que tinha um filtro que Mas, mas, passava. mas o filtro não transforma só. Eles não mudam a linha só quando é de dados? De energia também? Também, por exemplo, se a gente pegar aqui, ó,
os buck converters do processador, ó, chega uma linha de tensão aqui, ó, power positivo CPU, e passa pelo filtro aqui, ó, e vira a linha buck, tá vendo? Esses bugs são uma alimentação do processador, professor? Sim, sim. Então, ô, professor, mas ele vira outro nome porque ele chega a uma rede e distribui para quatro, né? Aí, beleza, porque lá futuramente, mas se for de uma linha para outra, geralmente costuma ser o mesmo, não é? Não, depende. Aqui a função deles não é só distribuir. Eles estão recebendo o sinal PWM lá do Power Manager, o sinal quadrado, e esse sinal fica batendo na bobina e elevando a corrente para alimentar o processador. Tem uma função aqui de aumentar a corrente, ó. Então, aqui vai chegar, por exemplo, ó, 0.600 e cadê a corrente aqui, ó? 0,3. Ó, por exemplo, se chega 300 miliamperes de corrente aqui nessa linha, por exemplo. Depois que ela passar e bater em todos esses bucks, eles vão elevar essa corrente para, sei lá, 4 amperes e vai chegar 20, 30 amperes dentro do processador. E realmente é muita corrente. 30 amperes é a mesma corrente da nossa tomada. E o processador ele consome mesmo. Então, esses caras aqui, eles têm uma função fundamental de energizar o processador. Por quê? Se um buck desse daqui parar, se uma bobina buck dessa daqui parar, não vai alimentar o meu processador por inteiro. Ele vai ficar com pouca... Análise de uma bobina no diodo, né? Isso, Diodo. ela tem que apitar dos dois lados. Isso, ela tem que apitar dos dois lados. E para saber se ela está alterada, a gente usa uma ferramenta que se chama indutímetro, para medir a indutância dela, tá? Que é esse valor aqui, ó. Mas aí não com multímetro, né? Já é outra ferramenta, o indutímetro. Mas essas bobinas aqui, ó, quando elas dão problema, elas incham geralmente, tá? Elas trincam. Você vai pegar no visual e o defeito sempre vai ser falha de processamento, ou seja, vai ser um aparelho que tá lento, que tá travando. Imagina que entrou o iPhone lá, tu fez o software, ele tudo certinho, bonitinho, mas toda vez que você começa a jogar, ele começa a travar. Toda vez. Então pode ter alimentação dessas linhas boot aí. Exato. Aí a gente sabe que um jogo ele consome muito GPU. Então ó, a gente não vai vir na CPU. A gente vai vir aqui, ó, GPU, que é o gráfico, a parte gráfica do aparelho. Então a gente vai fazer uma análise aqui, ó, vai ver se essa linha está em curto, vai ver se essas bobinas aqui estão fazendo a elevação. E ó, elas são critical, tá vendo? Elas são critical. Significa que se ela abrir, ela nunca vai entrar em curto, né? Porque uma bobina é um curto. Então ela normalmente ela tem que dar continuidade de um ponto para outro, mas ela pode abrir, pode estourar o fio lá dentro dela. E se isso acontecer, ó, o fabricante diz para mim que o aparelho ele não vai nem ligar. Tá? O aparelho ele não vai ligar sem alimentação de vídeo, correto? Mas vai carregar. Essa é a diferença, estão entendendo? Ah, certo, ele vai carregar, vai apresentar o carregamento, só não... Não, ó. Ele vai ligar, só vai ficar lento, né? Não, presta atenção. Como que a gente sabe se um iPhone tá carregando, gente? Começa por aí. Como a gente sabe se o iPhone tá carregando? Colocando ele no perímetro, não? Exatamente. Colocando ele no perímetro. Se eu tiver corrente no meu perímetro ali de 1 ampere, 2 amperes, significa que esse circuito aqui, ó. Coloquei meu iPhone no perímetro, tá tendo corrente de 1, 2 amperes, significa que esse cara aqui ele tá fazendo o trabalho dele. Ele tá fazendo a corrente do USB chegar até a bateria. Ó, 5 volts USB chegando na bateria. Então significa que essas linhas aqui elas não estão em curto, não estão abertas, que essa daqui também não tá em curto, não tá aberta. Então, viram como a gente descarta um setor inteiro só ligando um aparelho no perímetro? Certo, entendi. Deu pra entender? Porque quem faz é esse cara aqui, que faz essa conversão. Se aqui tiver problema, não vai chegar aqui. Se aqui tiver problema, também não vai chegar. O resultado final do funcionamento pleno desse circuito é a corrente gerada no amperímetro.
Então significa que o aparelho ele está carregando, mas não está ligando. É aí que vem a nossa segunda parte, né? Que é o setor de energização, né? Por quê? Essas duas energias aqui, ó, elas criam outra linha, ó. E essa outra linha é a minha linha VDD main. Ó, linha grossa de tensão, linha grossa de tensão. Saída aqui, ó, linha power positiva VCC main. Então, continuando analisando de dentro para fora, a gente vai aonde a linha é criada, que é aqui nesse cara aqui, ó, no nosso Tigres, certo? Ele vem e cria. Significa o quê? O aparelho não tá ligando. Primeira coisa que a gente vê, ele está carregando, certo? Por quê? Porque senão não vai estar criando a linha VDD main. Ele está carregando? Opa, beleza. Então agora eu vou ver se a minha VDD main está alimentando as partes fundamentais para que o meu aparelho ligue. Deu para entender? Sim. Tá tranquilo, pessoal? Ah, de boa, de boa. Tá. Então, vamos voltar para cá. Carregando e não estão ligando, aí já a parte de carga já tá ok. Aí Exato. Exatamente. Exatamente. E a análise é mais pra frente. A análise é mais para frente. É depois dele. Então, ó. Vamos entrar na nossa VDD main, ó. Vamos selecionar ela aqui. E ela é essa linha aqui, ó. Essa linha inteira. Tá? Então, ó, desse lado aqui da placa, ela basicamente não vai para lugar nenhum, né? Só vem aqui para cima lá pro circuitinho, mas ela não entra em nenhum circuito integrado, né? Então ela só tá subindo aqui porque tem mais espaço nesses capacitores aqui. Mas o trampo dela mesmo tá aqui, ó. Então, ó, vamos analisar ela um pouquinho mais por cima, ó. Vamos direto nos circuitos integrados. Por quê? Indo direto nos circuitos integrados, você consegue entender as funções e ver se está relacionado com o defeito. No nosso caso aqui, o defeito do aparelho, ele não ligar, tá? Claro, a gente vai fazer o que primeiro? Antes de tudo, antes de qualquer coisa, é uma linha que tem que ter tensão, correto? Se o aparelho está carregando, essa linha ela tem que ter tensão. Por quê? Ela é VCC, ela é contínua. Ela tem que ter energia, mesmo se o meu aparelho não estiver ligado. Mesmo se eu não apertar o botão de liga e desliga, essa linha ela tem que ter tensão. Tá? Ela tem que ter atenção. Ela sempre apresenta tensão. Oi? Ela sempre vai apresentar atenção essa linha VCC. Se o meu Tigres estiver pleno e ela não estiver em curto, ela tem que dar atenção. Ela vai dar atenção. Mesmo o aparelho estando desligado. Mesmo o aparelho estando desligado. Quem vai alimentar ele, no caso, era a bateria. Mesmo E o carregador. E o carregador. E vice-versa. Se eu ligar um aparelho só no carregador, também vai criar ela. Se eu ligar só na bateria, também vai criar ela. E se eu ligar os dois juntos, também vai criar. Ela sempre tem que apresentar atenção. Certo? Está presente. Quando a VDD main ela entra em curto, preste atenção. Quando a VDD main ela entra em curto, ela não afeta a 5 volt USB e ela não afeta a 3 volts bateria. Estão entendendo? Então, eu posso ter uma VDD main curto e o meu aparelho estar carregando, estar dando corrente no amperímetro. Só que se a minha VDD main estiver em curto, o meu aparelho ele vai apresentar um alto consumo. Eu vou ligar ele na fonte e ele vai apresentar o alto consumo. Esse consumo pode variar de 1 ampere até 2 amperes sem eu apertar o botão power. Certo? Só de energizar o aparelho na fonte ela vai apresentar consumo. Entenderam isso? Por quê? Qual que é a lógica de funcionamento disso? Simples. A minha VDD main ela vai mandar energia para tudo no aparelho. Só que ela vai mandar corrente para todas as funções do aparelho, basicamente. Só que
Ela é uma linha de tensão de corrente, não de tensão, tá? De corrente variável. Porque esse cara aqui, ó, vai ficar fazendo cálculo, recebendo lá do processador o cálculo se ele libera mais corrente da bateria ou não para ela. E essa é a corrente que a gente mede na fonte. Por exemplo, se esse cara recebeu do processador assim, ó, ele ligou a tela, ele vai desbloquear, ele vai falar, opa, beleza, tem que mandar mais corrente para ela. E quando ela tem mais corrente, o meu aparelho vai apresentar lá na fonte que a corrente está maior, deu para entender? E quando a gente tem um curto, a gente não tem um consumo total da corrente, porque não tem resistência nenhuma. Então, quando ela estiver em curto, vai ter uma corrente máxima sendo consumida ali na fonte de alimentação. Beleza? Então, ó, a VDD-Man alimenta o PMIC de RF, ó, o PMIC de RF, que é o gerenciador de controle das radiofrequências, não é essencial para o aparelho ligar, certo? Porque o meu aparelho, se ele não tiver sinal, ele vai ligar também. Então, não é essencial. O que esse cara aqui pode machucar para o meu aparelho não ligar é se ele entrar em curto. Aí a gente vai matar na análise de ver se a linha está em curto. Beleza? O que mais é essencial aqui, ó? É essencial que ela esteja no meu outro circuito aqui de RF também. Esse daqui é o do Wi-Fi, tá? Do Wi-Fi do Bluetooth. Não, né? Não, Porque se esse cara. Porque se esse cara tivesse a intenção, se eu desligar o meu Wi-Fi e meu Bluetooth, o aparelho vai continuar ligando, né? Esse cara aqui, ó, é o meu codec de áudio, certo? vai ligar de boa também. Então, olha como a gente começa a limitar os pontos de análise, ó. Só com isso daí, ó, esse daqui é o cara de RF também. Então, ó, daqui pra cá, a gente não precisa se preocupar com CI, porque eles não influenciam. O que eles podem influenciar é se ela está em curto, mas eu imaginar que ela não está em curto, tá? Se estiver em curto, a gente tá na Disney, porque vai aquecer o componente. A gente simplesmente vai saber aquecendo.